Sempre que surge aquela conversa sobre fronteiras estaduais e curiosidades do Nordeste, muita gente se surpreende ao descobrir como a divisa entre a Bahia e Sergipe guarda cidades cheias de histórias, cultura vibrante e uma ligação muito mais forte do que apenas uma linha no mapa. E é justamente por isso que hoje começamos uma nova jornada aqui no canal, explorando os municípios baianos que estão coladinhos com o estado sergipano e que carregam uma importância enorme. Seja no dia a dia das comunidades, no comércio, na economia ou até nas tradições que atravessam fronteiras. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas essas cidades formam um corredor de convivência entre dois estados, com famílias divididas entre um lado e outro, feiras que movimentam pessoas de ambos os territórios e estradas que fazem esse vai e vem acontecer naturalmente. E o mais curioso, cada uma delas tem personalidade própria, sotaque próprio, hábitos únicos e um jeito especial de receber quem chega. Mas peraí, antes da gente mergulhar nesse mapa cheio de histórias e detalhes, deixa eu te pedir aquele favor que ajuda demais o nosso trabalho por aqui. Dá um like no vídeo agora mesmo, sério, rapidinho, porque isso faz o YouTube entender que esse conteúdo merece alcançar mais pessoas. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Assim você sempre recebe os próximos vídeos dessa série especial sobre curiosidades e regiões incríveis do nosso Brasil. Ah, e se esse assunto for útil para você ou para alguém que você conhece, compartilhe também. É simples, mas ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo. Combinado? Então respira fundo, imagina o mapa da Bahia se aproximando devagar. E vamos descobrir juntos quais cidades fazem divisa com Sergipe e o que torna essa região tão especial. Assim que a gente começa a falar sobre aquelas regiões da Bahia que encostam ali no limite com Sergipe, eu sei que já dá aquela curiosidade gostosa de imaginar como é a vida nesses cantinhos que ficam bem na divisa entre dois estados tão cheios de cultura e identidade. Aliás, já aproveita esse clima de curiosidade e verifica se você já está inscrito no canal. Sério, dá uma olhadinha aí rapidinho, porque isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdos como este. Pronto? Então vem comigo, porque agora a viagem começa de verdade. Antes de tudo, quero que você respire fundo comigo. Vai lá, inspira, isso. Agora fecha os olhos e imagina você olhando um mapa da Bahia, mas não um mapa qualquer. Um mapa gigante e iluminado, quase como se fosse uma tela de cinema, com cada cidade destacada brilhando como se fosse uma estrela. E bem na parte mais à direita desse mapa, pertinho de Sergipe, começam a surgir aquelas cidades que têm uma mistura única de identidade baiana com aquela proximidade cultural, econômica e geográfica do território sergipano. É como viver entre dois mundos, dois sotaques, duas culinárias, dois jeitos de viver. E tudo isso faz dessas cidades lugares extremamente interessantes para se conhecer, entender e até imaginar como seria viver por lá. A primeira cidade que aparece nesse mapa iluminado é Aporá, uma cidade cheia de simplicidade, mas ao mesmo tempo com uma força muito particular. Aporá tem uma população de cerca de 20 mil habitantes, o que dá aquela sensação boa de cidade onde todo mundo conhece todo mundo. O PIB gira em torno de 200 milhões de reais, o que pode parecer pequeno se comparado a grandes centros, mas para o tamanho dela, representa uma economia que funciona, que gira, que emprega, que dá vida ao comércio local. A distância até Salvador é de cerca de 195 quilômetros. Ou seja, dá para ir e voltar no mesmo dia, se você tiver disposição, mas também não é tão pertinho a ponto de a capital interferir demais no ritmo da cidade. Já de Aracaju, capital de Sergipe, Aporá está a aproximadamente 130 quilômetros, o que faz dela uma cidade com muito trânsito de pessoas e mercadorias entre os dois estados. A educação em Aporá é bem estruturada para o porte da cidade. Escolas municipais que atendem a maior parte da população, programas educacionais que tentam acompanhar a modernização, e aquele cuidado especial que só cidades pequenas têm. A segurança, como na maior parte das cidades menores, é relativamente tranquila, apesar de ter seus desafios naturais. Mas a sensação geral é de lugar onde as pessoas se cumprimentam, se conhecem, se ajudam. No lazer, Aporá oferece praças movimentadas, eventos tradicionais, festas religiosas e a convivência comunitária, que no fim das contas, é o maior charme das cidades pequenas. Agora respira fundo de novo e continua imaginando esse mapa brilhante,
porque logo ali ao lado começa a aparecer Itapicuru, uma das cidades mais emblemáticas dessa região de fronteira. Itapicuru tem uma população que gira em torno de 35 mil habitantes e um PIB de cerca de 350 milhões de reais. É uma cidade maior, mais dinâmica, com um comércio mais forte e mais diversidade econômica. A distância até Salvador é de aproximadamente 215 quilômetros, um pouquinho mais longe do que Aporá, mas está a menos de 100 quilômetros de Aracaju, o que faz a vida da cidade girar muito em torno dessa proximidade. A economia de Itapicuru é marcada pelo comércio regional, agricultura, pecuária e serviços. A cidade também tem um importante polo de produção de derivados de leite e pequenas indústrias que ajudam a manter o PIB forte. A educação é mais robusta do que nas cidades vizinhas, com mais escolas e oferta variada. A segurança segue o padrão das cidades interioranas que têm mais movimento, com dias mais agitados e áreas que exigem mais atenção, mas ainda assim longe do caos das capitais. No lazer, Itapicuru oferece eventos, festas tradicionais, clubes, cachoeiras e um povo acolhedor que adora uma conversa longa na calçada. E antes de seguirmos para a próxima cidade, deixa eu pedir uma coisa importante. Já deixou seu like? Sério, dá um tapinha aí no botão de like, porque assim você me ajuda a fortalecer o canal, o vídeo e toda essa jornada que a gente está construindo juntos. Beleza? Então bora continuar. Voltando ao nosso mapa iluminado, surge agora Olindina, uma cidade que tem aquele jeitinho interiorano delicioso, com uma população estimada em cerca de 28 mil habitantes e um PIB aproximado de 260 milhões de reais. Ela está a cerca de 200 quilômetros de Salvador e a aproximadamente 120 quilômetros de Aracaju. Mais uma cidade onde a influência sergipana se mistura com a raiz baiana. A economia gira entre agricultura, comércio e pequenas empresas que movimentam o dia a dia da cidade. A educação é razoavelmente desenvolvida, com escolas bem distribuídas e programas sociais que ajudam a população estudantil. A segurança em Olindina segue aquele padrão de cidade tranquila, onde as pessoas ainda ficam na porta de casa conversando e o clima geral é de tranquilidade, apesar dos desafios que qualquer município brasileiro enfrenta. Para lazer, Olindina tem festas culturais, celebrações religiosas, praças e aquele tipo de convivência comunitária que mais parece uma grande reunião de amigos. Sabe aquele lugar onde você chega e sente que poderia morar ali só pela paz? Então, Olindina passa exatamente essa sensação. E agora, seguindo esse mapa mágico que estamos explorando juntos, quero te levar até Nova Soure, uma cidade com aproximadamente 26 mil habitantes e um PIB de cerca de 250 milhões de reais. Nova Soure está mais distante de Salvador, algo em torno de 220 quilômetros, e mais próxima de Aracaju, a cerca de 110 quilômetros. A economia tem bastante participação da agricultura, principalmente de mandioca, milho e feijão, além do comércio que atende toda a região. A educação acompanha o ritmo da cidade e oferece boas escolas municipais e estaduais. A segurança é relativamente boa, com uma população tranquila e acostumada ao ritmo interiorano. No lazer, Nova Soure tem festas tradicionais, eventos que movimentam a cidade e atividades comunitárias que fortalecem os laços entre os moradores. E por fim, mas não menos importante, começa a brilhar no mapa a cidade de Jandaíra, uma das mais interessantes dessa divisa entre Bahia e Sergipe. Jandaíra tem cerca de 16 mil habitantes e um PIB que gira em torno de 160 milhões de reais. Ela é uma das mais próximas de Sergipe, ficando a apenas cerca de 70 quilômetros de Aracaju, enquanto está a aproximadamente 220 quilômetros de Salvador. A economia é fortemente marcada pela produção de mel. Jandaíra é literalmente a terra do mel, além da agricultura e do comércio local. A educação atende bem a população, com escolas municipais e programas sociais, e a segurança mantém o clima pacato da cidade. No lazer, Jandaíra oferece praias próximas, áreas rurais lindas, eventos culturais e a famosa tradição apícola, que dá um charme especial à região. E no fim das contas, quando a gente olha para todas essas regiões, para cada cidade, cada detalhe da vida de quem mora ali, fica muito claro que existe um ponto em comum que atravessa tudo isso.
as pessoas vivem do jeito que aprenderam desde pequenas. Vivem conforme foram criadas, conforme o ritmo dos seus bairros, das suas famílias, das tradições que moldaram o cotidiano de cada uma dessas comunidades. É um estilo de vida que mistura simplicidade, resistência, orgulho e muita adaptação. Porque quem cresce nesses lugares aprende cedo a tirar força de onde às vezes nem parece existir. Mas também é verdade que, apesar desse vínculo forte com suas origens, muitos moradores ainda enfrentam limitações práticas no dia a dia. A educação, por exemplo. Quando surgem sonhos maiores, cursos mais específicos, escolas com mais estrutura ou oportunidades que simplesmente não existem na própria cidade, é inevitável olhar para fora. Salvador e outras cidades maiores acabam se tornando referência e destino, seja por necessidade, seja por esperança. O mesmo vale para a saúde. Embora muita coisa tenha melhorado, ainda há situações em que o atendimento local não dá conta, seja por falta de especialistas, equipamentos ou estrutura. Nesses momentos, a saída é buscar suporte nos centros urbanos próximos, onde diagnóstico, tratamento e tecnologia avançada estão mais presentes. É um movimento quase automático. Quando o que é básico deixa de ser suficiente, é preciso ir atrás do que garante segurança, qualidade e tranquilidade. E é justamente esse equilíbrio, entre raízes e necessidades, entre identidade e avanço, que continua moldando o futuro dessas regiões. Cada cidade cresce em seu próprio ritmo, mas todas compartilham o mesmo desafio: melhorar a vida de quem vive ali sem perder aquilo que as torna únicas. Seja pela busca de oportunidades, pela força da comunidade ou pelo simples desejo de oferecer algo melhor às próximas gerações, uma coisa é certa: o desenvolvimento dessas áreas continua acontecendo, e o futuro delas depende tanto das melhorias que chegam quanto da coragem e da perseverança de quem sempre chamou esses lugares de casa. E assim, fechamos esse tema entendendo que cada região tem suas riquezas, suas falhas, suas belezas e suas batalhas, mas todas têm algo valioso em comum. Gente que vive, que aprende, que luta e que segue em frente, mesmo quando precisa ir um pouco mais longe para encontrar aquilo que merece. E agora me conta você. O que achou dessa viagem pelas cidades, pelas histórias e pelo jeito único que cada lugar tem de formar quem vive ali? Deixa aí nos comentários a sua opinião, sua experiência, sua curiosidade, ou até alguma sugestão para os próximos vídeos. Eu adoro ler tudo. Ah, e antes de sair correndo para outra aba, já deixou o like? Ele ajuda demais o canal a crescer e chegar a mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, meu amigo, minha amiga, não perde tempo. Clica aí no botão de inscrever-se, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e vem fazer parte da nossa comunidade. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.